E aí, meus manos, de boa? Estamos começando aqui mais um vídeo e o tema do vídeo de hoje é solidão masculina. Eu já fiz outro vídeo falando sobre como transformar solidão em solitude, mas eu não tinha feito, um vídeo propriamente sobre a solidão masculina. Então, o interessante da gente saber é que solidão é uma sensação interna, um desconforto interno que você sente ao perceber, ou ao sentir que você não tem um grupo de apoio, que você não tem amigos, que você não tem pessoas ao seu redor, ou que você não tem uma relação de qualidade com elas. Ou seja, não necessariamente essa solidão está relacionado a não ter, pessoas ao seu redor. Óbvio que pessoas que realmente se sentem solitárias e são solitárias, elas têm muito poucos amigos, tá ligado? E muito pouco convívio social. Mas a solidão em si, ela tá muito mais relacionada a essa sensação de desconforto interno. Até porque, no vídeo sobre como passar de solidão para solitude, eu falo que a solitude também é momentos que você tá sozinho, só que você sente esse momento como um momento de qualidade e não como um desconforto interno, tá ligado? Então, se você quer saber mais sobre como transformar a solidão em solitude, dá uma olhada aí no vídeo aí que está no card. Primeiramente, é interessante a gente saber que essa solidão masculina ela é muito associada a essa cultura mais atual do individualismo, e do isolamento social. Basicamente, esses movimentos, de isolamento e de individualismo, eles estão crescendo cada vez mais na nossa sociedade e principalmente entre os homens, até porque nós homens temos o costume ou temos uma tendência maior a não querer estar sempre em convívio social. Óbvio que os seres humanos precisam e gostam desse convívio social, só que naturalmente os homens eles estão mais relacionados a, em alguns momentos, quererem estarem mais sozinhos, tá ligado? E isso é super comum nos homens. Só que o diferencial é que recentemente está acontecendo uma falta de conexão real, ou profunda entre as amizades dos homens ou os homens estão sentindo em geral com as pessoas essa falta de conexão. E esse é um dos principais pontos que fazem com que muitos homens se sintam solitários, que é essa sensação de falta de conexão com amizades ou com outras pessoas. E dos pontos que fizeram, isso crescer cada vez mais, que eu acredito, é a questão que as redes sociais elas substituíram muitas interações que eram face a face, que eram realistas, que eram de verdade. Hoje em dia, a maioria das pessoas passam muito tempo em redes sociais, algumas pessoas passam até 12 horas, 14 horas, tá ligado? Em Instagram, X, enfim, qualquer rede social, mas as pessoas não têm nem mais 1 hora ou 30 minutos de conversa com outras pessoas de uma maneira mais às antigas, que é face a face. E esse comportamento causa com que essas conexões, esses relacionamentos fiquem cada vez mais superficiais, por falta desse contato real com as pessoas, tá ligado? E o engraçado é que, hoje em dia, as pessoas têm, centenas de amigos nas redes sociais e às vezes até milhares de amigos, mas como não são amizades reais ou profundas, elas acabam não sendo significativas. Ou seja, hoje em dia uma pessoa que tem 300, 400 seguidores ou amigos em alguma rede social, ela se sente muito mais solitária do que uma pessoa que há 50 anos atrás, 70 anos atrás, tinha ali 10, 20 amigos, tá ligado? Só que como essa dinâmica de amizade antiga era uma dinâmica mais realista, mais real, onde tinha olho no olho, onde tinha aperto de mão, isso tudo faz com que a gente sinta, que essas relações são significativas. Diferente de você ter 300 amigos no Instagram, tá ligado? Ter 100 likes numa foto. Isso pode sim trazer um certo tipo de validação, só que não é uma validação que a gente sente como profunda ou como real. E essa substituição, de interações que foram trocadas por interações reais, por simplesmente digitais, acaba resultando em uma certa desconexão emocional. E daí isso contribui com essa sensação negativa de solidão que as pessoas e principalmente os homens sentem. E toda vez que eu digo principalmente os homens,
é por conta também de mudanças em dinâmicas de relacionamento. Essas dinâmicas modernas de relacionamento, tanto namoro, sexual e também até amigáveis, essas dinâmicas atuais fizeram com que os homens ficassem cada vez mais distantes emocionalmente, tá ligado? Principalmente por conta dessa cultura de namoro online, essa cultura de relacionamentos mais superficiais. E isso faz um incentivo nessa sensação de desconforto dos homens, porque realmente quando a gente compara uma rede social de uma mulher ou o dia a dia de uma mulher e o dia a dia de um homem, existe muita diferença entre o tanto de iniciativa que as mulheres recebem, o tanto de elogio que as mulheres recebem, o tanto de validação que as mulheres recebem, sendo que essa validação, essa atenção e esse investimento que elas recebem é simplesmente pelo fato dela ser mulher, né? Então, os homens têm esse desejo sexual muito alto e acabam investindo muito nessas mulheres. Mas a maioria dos homens não recebe, tá ligado? Nem atenção, nem validação e nenhum tipo de relação com outras pessoas. Existe muito essa dificuldade, né, de apreciação dos homens, porque naturalmente a gente sente que para algum cara receber atenção, receber validação, receber ali o apoio de outras pessoas, esse cara precisa realmente se destacar significativamente, né, para ser notado. Então, para o cara receber um mínimo de atenção hoje em dia, ele tem realmente que ser diferente, ele tem que ser destacado, porque senão, nem no dia do aniversário dele, ninguém vai dar parabéns ou ninguém vai mandar mensagem para ele, tá ligado? E óbvio que quando eu falo isso, não é com o intuito de vitimizar os homens e não é no intuito de demonizar as mulheres. É simplesmente uma dinâmica que acontece naturalmente. As mulheres realmente recebem muitos mimos, recebem muita atenção, recebem muita validação, enquanto que o homem, se ele for um homem normal, ele não vai receber, tá ligado? Essas paradas. E se receber, vai ser o mínimo do mínimo, que nem eu tava falando. Teve alguns aniversários meus que basicamente só a minha mãe, tá ligado? E algum amigo ou outro amigo que mandou mensagem. Enquanto que em muitos aniversários de mulheres, existe uma infinidade de mensagens, infinidade de marcações, tá ligado? E não que isso tire a solidão da pessoa, tá ligado? Mas isso influencia na própria percepção da pessoa e dá a sensação de que essa pessoa está ficando para trás ou que essa pessoa é uma pessoa de segunda categoria. E outro ponto que realmente influencia muito fortemente nessa questão de solidão e de sensação de não ter parcerias ou não ter amigos é o estilo de vida moderno, tá ligado? Por conta de a gente hoje em dia ter níveis de estresse muito elevados, que antigamente, na verdade, a gente não tinha, só em situações que realmente necessitavam fugir ou sobreviver ou fazer qualquer tipo de comportamento, né, para sobreviver, ali era necessário sim uma grande carga de estresse e ansiedade. Só que hoje em dia a gente sente muito estresse e ansiedade em casa mexendo no celular, tá ligado? Por conta que a gente acaba se comparando, a gente acaba vendo post, vendo stories de outros caras ou de outras pessoas que estão em uma realidade que para a gente não é acessível, e isso faz com que a gente se compare, né? E fique se estressando, fique ansioso e fique se sentindo inadequado, tá ligado? Para a sociedade atual. E isso, né, esse estilo de vida moderno faz com que realmente a gente tenda a se isolar mais socialmente e também emocionalmente. Sem contar que hoje em dia, diferente de antigamente, tinha espaços que eram predominantemente, né, ou então 100% masculinos. Então, tinham ambientes antigamente, né, que o cara ia para lá e o cara tinha muito acesso à masculinidade, tinha muito acesso a coisas que ele se interessava, porque querendo ou não, né, existe meio que dois mundos. Existe um mundo feminino, no sentido de coisas que as mulheres gostam, e existe um mundo masculino, no sentido de coisa que os homens gostam. E antigamente existia realmente esses espaços que tinha quase 100% só homem. E esses ambientes ensinavam muitas coisas, tanto para você conseguir sobreviver bem, para você fazer dinheiro, para você se relacionar, e outras coisas que eram bem importantes para a nossa sobrevivência, né, e para a nossa adequação social. Sem contar que hoje em dia existem muitas famílias, né, e ambientes familiares que não existe mais uma presença paterna
próximo. E isso fode ainda mais esse ponto que eu estou falando. Se antigamente a gente tinha um pai presente para expor como é para a gente fazer as coisas, né, para a gente copiar, e tinha esses espaços que eram masculinos, a gente acabava se sentindo melhor por saber que a gente estava indo no caminho certo, a gente acabava tendo referência ali, a gente acabava admirando outros caras mais velhos que nos influenciavam a ter comportamentos específicos, né? E hoje em dia, tanto esses espaços que são masculinos tiveram uma queda muito grande e até alguns pararam de existir, né? Essas comunidades se perderam e muitos homens hoje em dia não têm acesso nem à imagem paterna em casa, que aí faz com que essas pessoas fiquem ainda mais perdidas sobre o que fazer no seu dia a dia, na sua vida, nas suas interações sociais. E o último ponto que faz com que essa solidão aumente ainda mais nos homens é a pressão que existe, né, para o homem alcançar o sucesso, tanto financeiro como profissional, social, que aí já vem aquele tópico novamente que eu já tinha dito, que é a questão de, para o homem ser admirado, né, para o homem ser respeitado, ele tem que ter atingido pelo menos um nível básico de sucesso em alguma coisa. E como essa pressão hoje em dia, por conta das redes sociais, aumentou ainda mais, né, aumentou ainda mais o nível para a gente ser considerado como alguém de sucesso, isso faz com que, quando a gente sinta que a gente fracassou em tentar atingir esses objetivos, a gente sente uma inadequação, né, social, a gente sente uma inadequação geral na nossa vida, e daí isso acaba originando ou resultando em um certo tipo de solidão ou isolamento. Essa pressão que é muito grande, que acontece por comparações, né, que a gente faz constantemente com outras pessoas nas redes sociais, faz com que você se sinta não eficiente, faz com que você se sinta como se estivesse perdendo tempo, como se você fosse um merda, tá ligado? E isso acaba resultando nessa sensação negativa de solidão. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa seu comentário, ativa o sininho se ainda não ativou e dá uma olhada nos links da descrição, que tem alguns links bem interessantes que vão te ajudar em diversos pontos. Desde atração, desde entendimento sobre relacionamentos sociais, Red Pill e etc. Até o próximo vídeo e valeu!